Oi, meu nome é Renata e hoje eu queria falar um pouquinho sobre como anda o nosso relacionamento com a nossa família. Eu tenho compartilhado aqui no YouTube um pouquinho do meu processo de autoconhecimento, de todas as lições que eu tenho aprendido na jornada da minha vida. E essa semana eu queria muito falar sobre como anda o nosso relacionamento com a nossa família. Para mim, isso é muito importante nesse processo de autoconhecimento. Eu observei que nos últimos anos o meu relacionamento com os meus irmãos melhorou muito, 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 muito. E eu fiquei observando o que aconteceu. Por que esse relacionamento melhorou tanto, né? Eu acredito que não foi só a questão da distância, não foi só o fato de que eu vim morar nos Estados Unidos, mas foi o fato de que eu decidi que eu queria ter uma relação melhor com a minha família. Esse processo de autoconhecimento tem me ajudado em tudo, em todos os campos da minha vida, de verdade. Quando eu decidi olhar para mim e decidir que eu queria que os meus relacionamentos fossem muito mais significativos e que eu seria mais paciente com os processos e ver que nem tudo vai ser da forma como eu quero e que eu preciso ser mais empática com as pessoas, os meus relacionamentos de uma forma geral melhoraram muito, especialmente o relacionamento comigo mesma. Quando eu comecei a entrar nesse processo de autocura, porque o autoconhecimento nada mais é do que uma autocura, é você olhar para você com gentileza, ver o que você pode fazer para melhorar a sua vida, e isso consequentemente vai melhorar a vida das pessoas que estão ao redor. Porque se você se cura, se você está no processo de autocura, automaticamente as pessoas que estão perto de você serão curadas também, porque muitas vezes nós somos a causa de um mal entendimento, nós somos a causa de um estresse. Hoje eu queria focar mais no relacionamento entre os pais, no relacionamento entre os irmãos. Eu não fui criada pela minha mãe, eu fui criada pela minha avó já faleceu. E eu passei a minha adolescência inteira sem ter os cuidados da minha mãe, do meu pai, mas eu tive os cuidados da minha avó, que ali ela deu o melhor que ela pôde para educar a mim e os meus irmãos. Quando eu decidi exaltar os comportamentos positivos dos meus irmãos, eu senti que a nossa relação melhorou muito. E quando eu decidi ser mais amorosa, eu comecei a observar que eu comecei a receber da mesma forma. Quando eu comecei a falar eu te amo, quando eu comecei a me importar, eu tenho recebido igual e às vezes muito mais. E isso não tem preço, tá, gente? Não tem preço, porque começou por mim, a decisão foi minha, eu decidi me importar. Quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu precisei ficar quase 2 anos na casa dos meus sogros, e eu já contei isso aqui também nos vídeos anteriores, então se você tem curiosidade, volta lá, que eu já contei o porquê que eu fiquei com eles quase 2 anos, e nesse tempo, os primeiros meses, assim, foram um pouco difíceis de tentar entender como é a rotina dessa família. Uma família completamente diferente, uma família americana, outra cultura, tudo diferente, sabe? Mas algo que para mim foi incrível foi ver como eles se relacionam entre si. Os meus sogros são muito amorosos e no começo eu fiquei um pouco assustada porque eu não conseguia entender se aquilo era real ou não, porque eu já tive experiência, né, com outros sogros e não foi assim nem perto do que eu recebi aqui. Então eu meio que estava na guarda, porque eu achava eles muito amorosos e só morando com eles para observar que tudo aquilo era real. Então eu aprendi muito com eles. Esse tempo que eu tive que ficar lá, porque não tinha uma outra opção, eu aprendi muito, especialmente a observar eles como família, como eles se respeitam, como eles se amam. E cada pessoa naquela família tem a sua particularidade. A minha sogra, ela é uma pessoa mais difícil, mas o fato dela ser uma pessoa mais difícil não faz com que ela não seja uma pessoa amorosa. E eu observei muito isso nela. O meu sogro, eu comecei a chamar ele de pai, porque ele me tratava como uma filha. Então ele já era tão doce, era completamente diferente da minha sogra, mas os dois juntos são perfeitos. A gente sempre sonha em ter uma família perfeita, sabe? Tipo o comercial de margarina. A gente sempre quer que seja perfeito e parece que a nossa família nunca vai ser igual àquela da TV. E aí você pode estar se perguntando o que pode ser feito para melhorar esse relacionamento familiar.
Na minha opinião, ouvir. O que eu tenho observado na minha família é que quando eu paro para ouvir eles ficam muito confortáveis, sabe? E isso para mim tem sido uma grande lição. Criar rotina familiar também pode trazer muita aproximação para a família. Aqui na minha casa, a gente tem algumas programações semanais, como por exemplo, no domingo a gente sempre vê um filme, então é sagrado. Todo domingo a gente faz pipoca e a gente vê um filme em família. E isso ajuda muito na nossa relação. Fazer pequenas viagens em família também é muito benéfico para a família. Eu sei que algumas pessoas gostam muito de sair em grupos e tem dificuldade de sair só o casal com os filhos, mas é necessário tirar um tempo só para o casal e para os filhos ou só para o casal caso você não tenha filhos. É importante. E se você não for casada, é importante criar rotinas familiar com seus irmãos, com a sua mãe. Talvez esse vídeo não faça sentido para você e ele não tocou seu coração de nenhuma maneira. Talvez você tá intrigada com a sua cunhada, com seu cunhado ou com uma irmã. Talvez você não fala com um irmão há muito tempo ou com uma irmã há muito tempo, ou brigou com a sua mãe ou com seu pai, eu não sei. Tem várias situações aí que a gente sabe que acontece, que é bem comum. E eu sei que brigas familiares existem, são reais e que muitas pessoas da família elas nos ferem e acontecem coisas graves e que a gente precisa manter uma certa distância. Mas isso não significa que essas pessoas vão deixar de ser parte da nossa família. Então, eu queria trazer para esse vídeo hoje um pouco dessa consciência, de olhar um pouco para essas pessoas, sabe? De parar um pouco de pensar na gente. Vamos parar um pouquinho de pensar na gente e tentar pensar nas necessidades dessas pessoas. E aí você pode pensar nas pessoas que estão dentro da sua casa e você pode pensar nas pessoas que são parte da família e que não convivem com você e como você pode manter uma melhor relação com essas pessoas, né? O que pode ser mudado em você que vai te ajudar a ter uma melhor relação com essas pessoas. De repente, fazer uma ligação, perguntar como tá, dizer que tem saudade, elogiar o que a pessoa fez. A gente precisa aprender a ser adulto e olhar com o coração, ser empático com essas pessoas, porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem os seus traumas também. A gente não sabe o que o outro passa. Muitas vezes a gente convive com as pessoas e a gente não sabe o que tem na mente dessas pessoas. Então, a gente precisa ser empático, a gente precisa tratar essas pessoas com empatia, sabe? A razão desse vídeo de hoje é que você realmente olhe um pouco para essas pessoas, tenta entender um pouco mais os seus filhos, o seu parceiro, a pessoa que está com você, tentar entender o que faz essa pessoa feliz, o que faz essa pessoa infeliz, quais ações suas podem melhorar essa relação. E aí a consequência disso tudo é em você, é mais em você do que na própria pessoa. Pode acreditar. E eu tô falando isso porque eu tenho vivido isso. Essas conversas que eu tô tendo aqui no YouTube é exatamente sobre as experiências que eu tô tendo. Então, quando eu decido me importar, quando eu decido mudar, as coisas funcionam muito melhor. E é assim que tem sido a minha vida. Precisamos criar memórias com as pessoas da nossa família, tirar um tempo para aquelas pessoas. Por exemplo, eu tenho um filho adolescente e agora a gente está no verão aqui onde eu moro e todo ano, desde quando a gente veio morar aqui, eu faço um passe anual de um parque de diversão que ele ama muito e a gente tem uma rotina de ir para esse parque de diversões toda segunda-feira. Então a gente vai toda segunda-feira, porque no final de semana tem muita gente e na segunda-feira é o nosso dia, é o dia que a gente criou, o nosso dia familiar, pra gente ficar juntos. Então a gente sempre faz coisas juntas também na segunda-feira e eu especificamente tirei esse dia agora no verão para ir pro parque com meu filho. Então é bem cansativo, mas eu sei que eu tô criando memórias e quando ele crescer, quando ele estiver na fase adulta, ele vai ter muitas memórias comigo, porque eu tirei esse tempo especificamente para ele. E aí você precisa pensar quem são as pessoas que precisam de você, quem são as pessoas que precisam do seu tempo. Às vezes a gente precisa tirar só um pouquinho do nosso tempo para conversar, para se importar.
sabe? Para sair um pouco. E quando eu crio essa rotina com meu filho, com meu marido, eu tô criando memórias, sabe? Quando ele estiver na fase adulta, ele vai lembrar disso tudo, ele vai lembrar de todo o tempo que a gente passou juntos, de tudo que a gente viveu juntos em família. Ele vai lembrar das nossas conversas, ele vai lembrar quando eu tirei um tempo para me importar com ele. Eu tenho muito orgulho da relação que eu tenho com meu filho, eu sempre tô pensando sobre ele. Eu não deixo de viver para viver a vida dele, mas eu tô sempre fazendo com que ele saiba que eu me importo com ele. Então eu tô sempre elogiando, eu tô sempre perto, eu crio rotinas e eu sei que essas rotinas serão transformadas em memórias. E quando ele tiver adulto e quando ele tiver os filhos dele, ele vai falar para os filhos dele tudo que a gente viveu juntos e eu sei que vai ser linda essas memórias, né? Serão memórias lindas e eu sei que tudo que eu tô vivendo, tudo que eu tô aprendendo, o meu processo de autoconhecimento tá ajudando não só a mim, tá ajudando a todas as pessoas que estão comigo. Por isso que o processo de autoconhecimento é lindo. E aí eu te convido a pensar, quem precisa de você? Eu espero que essa conversa que a gente teve aqui possa ter te conscientizado pelo menos um pouquinho a melhorar as relações. Fazer histórias e fazer memórias no ciclo familiar é muito importante, não só pra gente, sabe, mas pro outro. Às vezes a gente pensa que o outro ele não se importa com isso. Meu gato. Por exemplo, meu marido, ele vai todos os domingos para casa dos meus sogros e eu acho isso incrível. Eu sei que essas visitas demonstram muito amor para os meus sogros, especialmente porque eles já são velhinhos. E aí eu fico imaginando que quando eu for velhinha, eu vou amar receber o meu filho, eu vou amar saber que o meu filho criou uma rotina para me visitar, porque isso é a maior prova de amor. Quando você se importa, você sai da sua casa, você sai de onde você tá para visitar a pessoa. Às vezes não tem uma data especial, não tem algo específico, mas você sai e você vai lá. Então meu marido ele criou essa rotina, todos os domingos ele vai à noite na casa dos pais dele, passa um tempinho lá e volta para casa e é uma rotina, são memórias criadas e isso causa um efeito muito bom tanto para o meu marido quanto para os meus sogros. E é isso que a gente precisa fazer, a gente só precisa se importar um pouquinho mais. Se você ficou até aqui, eu te convido a se inscrever no canal. Se inscreve no canal para você receber notificação dos próximos vídeos. Dá um like, porque isso me estimula muito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!